Olá, boa noite, caros amigos, caras amigas deste Caminhando Juntos, do nosso Grupo Espírita Redenção. Damos o nosso boa noite a todos, com muito prazer, com muita alegria. E apresentamos aí novamente o nosso companheiro José Carlos da Silva, que vai nos acompanhar, dividir conosco esse bate-papo mais uma vez, para os cumprimentos do início desse nosso encontro. Tudo bem com você, Zé? Tudo em paz? Tudo, Arlindo. Bom saber que com você também está tudo bem e que tenhamos uma noite, um programa coroado, né, por boas reflexões e que nos ajudando a todos a nos esclarecermos mais, né, tanto a nós como aqueles que estão nos assistindo. É isso. É o que nós esperamos de verdade. É E verdade. vamos caminhar juntos com esses nossos amigos de casa, amigos e amigas, naquele tema que hoje é o nosso terceiro e último encontro tratando deste tema, Introdução ao Estudo dos Fluidos Espirituais, do qual nós já gravamos 2 vídeos, o primeiro, o segundo, e hoje gravaremos então o terceiro e último vídeo tratando desse interessantíssimo tema, fruto do trabalho, do estudo atento, da experimentação de Allan Kardec, que está na Revista Espírita de março de 1866, e nós vamos seguir agora com ele. Vamos lá, no item 7, que é o que nós vamos começar hoje, diz Allan Kardec: é sabido que todos os animais têm como princípios constituintes o oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono, combinados em diferentes proporções. Ora, como dissemos, esses mesmos corpos simples têm um princípio único, que é o fluido cósmico universal. Por suas diversas combinações, eles formam todas as variedades de substâncias que compõem o corpo humano. O único de que aqui falamos, posto seja o mesmo em relação aos animais e às plantas. Disto resulta que o corpo humano, na realidade, não passa de uma espécie de concentração, de condensação, ou, se quiser, da solidificação do gás carbônico. Com efeito, suponhamos a desagregação completa de todas as moléculas do corpo, reencontraremos o oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono. Em outros termos, o corpo será volatilizado. Os 4 elementos, voltando ao seu estado primitivo, por uma nova e mais completa decomposição, se os nossos meios de análise o permitissem, dariam o fluido cósmico universal. Esse fluido, sendo o princípio de toda a matéria, é ele mesmo matéria, porque num completo estado, posto que num completo estado de eterização. Diga aí, Zé. Já começamos com essa coisa boa, né? Interessante. É verdade, né? E por isso que tem aquele ditado, né? Do pó viemos, para o pó retornaremos, né? Então, assim, nós somos, se compararmos aos outros, nas outras fases da natureza, né? Essa fase nossa, hominal, do homem, né? Ela é muito mais complexa. Então, o mosaico fluídico dos animais vai ser um, das plantas vai ser outro, dos minerais outros, e nós, seres humanos, outros, porque as combinações elas são muito grandes e complexas. Ou seja, muitos elementos vão entrar aí para formar essa nossa estrutura biológica. Então, à medida que passamos por todo o processo de reencarnação, usando essa roupagem física, que é composta por todo esse mosaico fluídico que vai dar origem a esses elementos, né, constituintes
da matéria mais densa, que consequentemente vão formar os tijolos, vamos dizer assim, para a composição da nossa estrutura, ele tem um prazo de validade, né, Arlindo? Então, à medida que nós vamos quer dizer, passando pela experiência da matéria, essa roupagem ela tem um tempo, e à medida que nós vamos deixando essa roupagem, ela vai se decompondo, né? Ela vai se degradando, ela vai se transformando, ela vai sofrendo uma mutação e retorna, de uma certa forma, pode retornar, de uma certa forma, ao fluido cósmico universal. Então, ela parte do simples e vai, de uma forma, se desenvolvendo, se agregando, formando uma certa complexidade, e depois ela vai se desagregando e retorna ao seu elemento, retorna a ser o seu elemento primário, né? Vamos dizer assim, primordial, elementar. Eu gosto muito dessa ideia aqui de que ele fala que retorna esse fluido cósmico universal, que a gente não tem ainda como medir nem ter ideia do que é, né? Que a ciência ainda não tem aparelhos capazes de defini-lo com plenitude. Tanto que muitas substâncias, muitos elementos subatômicos, eles partem primeiro de uma teorização, depois eles vão em busca de uma comprovação, né? Então, a jornada é longa. É longa. A gente parece que está chegando perto, aí descobre que está chegando na pontinha só do negócio. Ainda tem muito para saber. Enfim, sigamos lá. Um fenômeno análogo se passa na formação do corpo fluídico ou perispírito. É igualmente uma condensação do fluido vou repetir. Um fenômeno análogo se passa na formação do corpo fluídico ou perispírito. É igualmente uma condensação do fluido cósmico em redor do foco da inteligência ou alma. Mas aqui, a transformação molecular opera-se diferentemente, porque o fluido conserva sua imponderabilidade e suas qualidades etéreas. Esse é um momento extremamente interessante, né? Embora, num princípio, se assemelhe ao que foi visto antes com relação à matéria mais bruta de que nós somos compostos, né? Mas quando se trata do fluido que compõe o perispírito, já há uma modificação interessante. Mas aqui, a transformação molecular opera-se diferentemente, porque o fluido conserva sua imponderabilidade e suas qualidades etéreas. O corpo perispiritual e o corpo humano têm, pois, sua fonte no mesmo fluido. Um e outro são matéria, posto que sob dois estados diferentes. Assim, tivemos razão de dizer que o perispírito é da mesma natureza e da mesma origem que a mais grosseira das matérias. Ou da mais grosseira matéria, melhor dizendo. Como se vê, nada há de sobrenatural desde que se liga por seu princípio às coisas da natureza, das quais ele mesmo não passa de uma variedade. Vamos lá, Zé. O que podemos pensar sobre isso? Agora você vê, né? Que coisa interessante. Não importa a sutileza ou a grosseria da matéria, todos partem do mesmo princípio. Agora, pensando no corpo perispiritual, que é um corpo fluídico, ele tem uma densidade menor. E a partir dessa formação dessa densidade, inclusive, é que vai se dar origem ao corpo mais grosseiro, né, ao corpo físico. E mesmo considerando esse perispírito, ele passa por essa capacidade que ele tem plástica, vamos dizer assim, de modificação. A gente não deve entender que o perispírito, a gente não deve esquecer que o perispírito também ele tem uma densidade e que varia. Ela vai variar de acordo com a evolução do próprio espírito e do mundo que ele aporta. Nos mundos mais evoluídos, o perispírito é mais sutil do que aqui o perispírito aqui na Terra. Então, essa volatilidade, né, essa sutileza dessa matéria, ela
se combina e vai ganhar as características, vai ter o perfil do planeta em que esse espírito está encarnado e, consequentemente, do seu grau evolutivo, porque ele vai sofrer, obviamente, a influência desse espírito, né? Porque é através do perispírito que o espírito se projeta e se manifesta através da matéria. É muito interessante pensar isso, né? Porque você vê verdade. como é que pode, né? Pensa, tanto importa para isso o nível do planeta em que vivamos e a capacidade, o grau de evolução, o grau de avanço, de progresso de cada espírito. E isso é tão sutil, isso é tão interessante, que quando se dá em que uma figura como a de Jesus precisa encarnar-se num mundo como o nosso, ele vai lançar mão daquilo que há de ainda mais quintessenciado na atmosfera planetária para a construção, para a elaboração, para engrossar, digamos assim, entre aspas, o seu perispírito, adensá-lo a tal ponto que possa chegar a esse planeta e ocupar uma situação física como a nossa, né? Então tem muito para se saber. Essa ciência da espiritualidade ainda está muito longe ainda do nosso entendimento, parece, né? É verdade. E considerando até o que você falou, Arlindo, a gente fica aqui imaginando, né? Olha como Jesus teve que se preparar, né, para poder reencarnar no nosso planeta. Perdão, Zé, deixa eu só corrigir. Encarnar. Perdão, claro, encarnar, até porque o processo dele evolutivo foi feito em outras paragens espirituais e não aqui. Verdade, Arlindo, obrigado, desculpe. Então, a gente fica pensando, né, o quanto de tempo que ele teve que ir se preparando para poder encontrar um corpo fluídico que esteja mais ou menos compatível com o seu grau evolutivo e que o permitisse encarnar no nosso planeta. Eu vou fazer aqui uma analogia meio grosseira, né? Eu fico às vezes pensando que Jesus Cristo talvez estivesse quase que dentro de um escafandro para poder se manifestar no nosso planeta, né? Haja visto a grosseria, né, do nosso planeta ainda, comparado com o seu estado evolutivo. Verdade. Sigamos um pouco mais. Sendo o fluido universal o princípio de todos os corpos da natureza, animados e inanimados, e, por consequência, da terra, das pedras, Moisés estava certo quando disse: Deus formou o corpo do homem do limo da terra. Isso não quer dizer que Deus tomou terra, a petrificou e com ela modelou o corpo do homem, como se modela uma estátua com barro, como acreditaram os que tomam ao pé da letra as palavras bíblicas, mas que o corpo era formado dos mesmos princípios ou elementos que o limo da terra, ou que tinham servido para formar o limo da terra. Olha como a explicação fica muito mais compatível com a razão quando a gente sai do místico, né? Diga lá. É verdade. Ele é aquilo, né? Como os espíritos vieram trazer luz até mesmo a essas ideias, que na realidade não eram em verdade, né? Eram verdades, né? A mensagem que Moisés trazia, como muitos trouxeram. Agora, a forma de interpretar pela pobreza, né, do conhecimento, né, dessas bases que a doutrina espírita hoje vem nos trazer, realmente nos facilita entender exatamente isso, que nós somos temos um corpo que traz em si, para a sua constituição, para a sua funcionalidade, para a sua capacidade de promover a vida neste planeta, ele traz uma série de elementos que são encontrados na natureza. É verdade. Né? O que é interessante é que a gente é bom estudar doutrina, porque os companheiros que se dedicam a estudá-la vão pegar, por exemplo, esse momento que nós estamos comentando, vão lá no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, e vão pegar lá nos primeiros capítulos, falando lá de Moisés
o Cristo e o Espiritismo, que dá essa sequência de compreensão, que não houve nada de errado, não. A mensagem chegou ao tempo certo, aqueles companheiros ainda não tínhamos capacidade para compreendê-la com clareza, vem depois Jesus para clarificar ainda mais, mas mesmo assim nós ainda não estávamos aptos à compreensão geral daquela mensagem. Ele roga ao Pai o Consolador, e que é o Espiritismo que vem trazer o esclarecimento mais claro, a amplitude desse entendimento, para que a gente compreenda que Deus é amor sempre, em todo momento, e tem mandado os seus trabalhadores, seus fiéis colaboradores, para auxiliar o nosso progresso, né? O nosso entendimento, e tudo de acordo com o nosso nível de compreensão. Nada está a mais, é sempre dado naquele momento em que a gente já pode compreender e assimilar o entendimento. É muito, muito legal pensar isso, né? Por isso que hoje em dia se tem essa ideia, né, que na natureza, a natureza não dá saltos, né? Quer dizer, tudo tem uma gradação evolutiva, tem um processo evolutivo, né? E o homem, ele vai absorvendo cada vez mais à medida que ele vai amadurecendo e vai se colocando aberto para essas novas informações, traduzindo-as e fazendo com que elas, até aquilo que não fazia sentido, hoje passe a fazer mais sentido, fica mais claro. Né? Quer dizer, a ideia do milagre, veja bem, o milagre não é simplesmente um mistério ou uma coisa mística, né? Todos os fenômenos têm uma causa. Essa causa, às vezes, é que nós ainda não temos a capacidade de entender. Né? Ela foge momentaneamente da nossa compreensão, a gente já faz logo uma mise-en-scène da subserviência ao desconhecido. Né? Então, é verdade. Sigamos lá. Moisés acrescenta, ele deu uma alma vivente, feita à sua semelhança. Faz, assim, uma distinção entre a alma e o corpo. Indica que ela é de natureza diferente, que não é matéria, mais espiritual e imaterial como Deus. Vou repetir para ficar mais claro. Moisés acrescenta, ele deu uma alma vivente feita à sua semelhança. Faz, assim, uma distinção entre a alma e o corpo. Indica que ela é de natureza diferente, que não é matéria, mas espiritual e imaterial como Deus. Diz, uma alma vivente, para especificar que nela só está o princípio de vida, ao passo que o corpo, formado de matéria, por si mesmo não vive. As palavras à sua semelhança implicam uma similitude e não uma identidade. Se Moisés tivesse olhado a alma como uma porção da divindade, teria dito, Deus o anima, dando-lhe a alma tirada da sua própria substância, como disse que o corpo tinha sido tirado da terra. E, para terminar, ele diz, estas reflexões são uma resposta às pessoas que acusam o Espiritismo de materializar a alma, porque lhe dá um envoltório semimaterial. Tem muito o que dizer nesse trechinho, Zé. E realmente chega a ser mesmo uma postura negativista do que a própria doutrina espírita traz de explicação, né? E que é de uma lógica absurda, é aquilo que a gente comentou no estudo anterior. Seria muito difícil para o próprio espírito, mesmo considerando o nosso grau evolutivo, de ter uma ação direta sobre a matéria sem um elemento intermediário que facilitasse esse acesso. Então, a manifestação do corpo, quer dizer, a presença da vida, depende realmente desse impulso gerado pelo próprio espírito, que passa pelo perispírito, porque ele é intermediário, então ele facilita vamos dizer, esse trânsito entre a ação do espírito e a matéria. Porque senão ficaria muito difícil, né?
uma ação de uma estrutura muito sutil sobre uma muito grosseira, sem, vamos dizer assim, um instrumento, uma ferramenta. Seria muito complicado. Verdade. E o que eu acho, assim, lindo nesse trecho em especial é que Kardec pega aqui toda a estrutura do Velho Testamento, quando Moisés fala aqui, e traduz isso de maneira tão clarificadora, tão simples ao entendimento. É verdade. E você vê, né? É por isso que se valoriza tanto o raciocínio, né? A fé raciocinada. É você crer, mas entender o que crê e por que crê, né? Porque isso te dá mais segurança, fortalece a sua fé, inclusive, a partir do momento que você melhor a entende, né? Quantas pessoas acabam até se frustrando, né, Arlindo, quando, movido de uma fé sem tanta consistência, ela se depara com algo que ela não consegue explicar ou passa por um revés em que ela não entende o porquê, considerando que ela tem tanta fé, né? Verdade. E aí a gente tem que lembrar, quer dizer, a gente fica obrigado a pensar no que as diversas escolas religiosas têm feito quando elas negam o espírito, quando elas não conhecem ou não buscam se debruçar sobre essa questão, por exemplo, do perispírito, desse corpo espiritual, que é aquele que facilita, que possibilita a nossa presença aqui. Aí cai nisso que você falou. Mais à frente, as dificuldades que o crente encontra ficam incompreensíveis. E aí ele só nega. Não, Deus é que quer, Deus é que quer. Eu estou sofrendo porque Deus quer. E aí é uma coisa que tira o chão. Na realidade, acabam sendo doutrinas que reforçam o materialismo, em verdade, e deixam o homem sem suporte para as suas dificuldades. Porque se ele não consegue compreender, ele não consegue ser feliz. Isso. E veja, né? Olha o que você colocou, né, Arlindo? Essa ideia de que Deus quis. A gente tem que pensar o seguinte: que Deus não quer que a gente sofra, né? O sofrimento ele tem que ter um sentido, ele tem que ter uma causa, como tudo que está à nossa volta. Então, muitas das vezes, a dor ela vem até como um sinalizador, não como um efeito punitivo. Não, mas às vezes até para sinalizar. Isso já muda um pouco a forma de pensar e de ver. Agora, por que que se sofre? Né? Às vezes são consequências que partem de nós mesmos. Por isso que eu acho que a doutrina espírita, Arlindo, ela nos desnuda, tira, faz com que as nossas máscaras caiam, faz com que as nossas aparências elas simplesmente vá por terra, né? As falsas aparências. Rasga as fantasias. Rasga as fantasias, né? As máscaras caem. Então é aquilo, a gente passa a naturalmente ser guindado a nos ver como realmente somos. Aí é que a coisa fica difícil. Aliás, nós vamos até lembrar que você usou uma palavra interessante, amigos e amigas de casa. Nós estamos falando aqui naturalmente, não é se dando um passe de mágica, não. Nós não somos suprassumo de coisa alguma, né? É naturalmente que é no processo de aprender, no processo de verificar, é no processo que Kardec propõe de experimentar, olhar para isso e saber o que é. Porque Kardec diz sempre, ele repete sempre ao longo dos seus discursos uma coisa que é muito interessante: é preciso remontar às causas. Quando nós ficamos perguntando a nós mesmos quais são as causas das nossas dores, aí nós vamos buscar onde é que eu posso encontrar essas causas. Porque senão a gente fica só dizendo assim: a culpa é do vizinho, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai, a culpa é de quem quer que seja menos minha. E aí, se eu vou caminhando em busca disso, tem um momento que eu paro de dizer: meu Deus, mas não está aqui a causa. Então, essa causa está onde? Deve estar antes daqui. E isso que vai forçando a gente a ir buscar as razões e os porquês, né? Então, é disso que a gente está falando. Esse naturalmente, não é que a gente sente aqui placidamente e, de repente, tem uma iluminação. Isso não existe. Na prática, isso não existe. Essa iluminação é conquista. A gente vai ser iluminado na medida em que a gente avança olhando para a nossa dor, encarando as nossas dificuldades, buscando saber os porquês e estudando muito, para que a gente, então, vá identificando, fazendo os paralelos da nossa vida, né? Eu acho que é nesse caminho. É verdade. Muito bem dito. O item 8 vai dizer, então, assim: no estado normal, o perispírito é invisível aos nossos olhos e impalpável ao nosso tato, como são uma infinidade de fluidos
e de gases. Contudo, a invisibilidade, a impalpabilidade e mesmo a imponderabilidade do fluido perispiritual não são absolutas. Eis porque dizemos no estado normal. Em certos casos, ele sofre, talvez, uma condensação maior ou uma modificação molecular de natureza especial que o torna momentaneamente visível ou tangível. É assim que se produzem as aparições. Sem que haja a aparição, muitas pessoas sentem a impressão fluídica dos espíritos pela sensação do tato, o que é o indício de uma natureza material. Mas eu vou fechar, Zé. De qualquer maneira, porque se opere a modificação atômica do fluido, não há coesão como nos corpos materiais. A aparência se forma e se dissipa instantaneamente, o que explica as aparições e as desaparições súbitas. Sendo as aparições o produto de um fluido material invisível, tornado visível por força de uma mudança momentânea na sua constituição molecular, não são mais sobrenaturais que os vapores que alternadamente se tornam visíveis ou invisíveis pela condensação ou pela rarefação. Citamos o vapor como ponto de comparação, sem pretender que haja similitude de causa e efeito. Vamos lá, Zé. E você vê, né? Essa imponderabilidade, ela que promove essa plasticidade, tanto que é que o espírito, inclusive, pode atuar sobre o perispírito, ou moldando, e mudando até a sua própria aparência. Haja visto a sua imponderabilidade, essa possibilidade de ele se transformar, se modificar. Então, por isso que alguns espíritos vão se apresentar, às vezes, com uma roupagem perispiritual, um pouco mais densa, e isso acaba chamando a atenção dos nossos sentidos. Mesmo considerando aí aquelas pessoas que têm a capacidade da vidência, da dupla vista, enfim. E em função disso, a gente também entende que é desta forma que se facilita a identificação dos espíritos, né? E ainda, à medida que ele vai ficando, vamos dizer assim, esse espírito é mais evoluído, em reencarnando em outras paragens, né, que vai estar compatível aí com a sua jornada evolutiva, esse corpo físico ele fica menos denso, assim como o perispírito também vai ficando mais leve, menos denso, né? Então, essa volatilidade, essa imponderabilidade, melhor dizendo, essa plasticidade é bastante interessante, né? Se distancia um pouco da rigidez da densidade da matéria. É por isso também que alguns espíritos podem se apresentar de uma forma num determinado local e uma forma, às vezes, mais jovem ou mais envelhecido, por exemplo, em outro grupo, por exemplo. É bem assim. Muito interessante, porque a gente pensa, por exemplo, eu tenho a minha mãe, desta reencarnação, ela voltou à pátria espiritual quando eu tinha mais ou menos 7 anos de idade. Quando eu estou com 62, se eu sonhar com ela nesta noite, provavelmente eu a verei como ela era, como eu a tive presente aqui, lá nos meus 7 anos de idade. Mas ela pode estar absolutamente diferente, mas vai se apresentar sempre para mim do jeito que eu a possa reconhecer. É aquela velha Lourença, daquele jeitinho, com o rostinho redondo e tal. É exatamente aquela mãe que eu vou ver. E ela necessariamente não está do mesmo jeito. Ela já pode estar, inclusive, vivendo outras experiências reencarnatórias, quem sabe. Mas se tiver que aparecer para mim, vai aparecer como aquela senhora que foi a minha mãe nesta reencarnação e que eu deixei de vê-la fisicamente lá com 7 anos de idade. Então, isso é muito interessante, porque esse poder plástico, ele se explicita, seja aparecendo fisicamente para nós, no plano físico, aqui encarnado, seja no sonho, a gente vai ver como nós a conhecíamos, então, né? Então, isso é bem legal. Isso aí é tão interessante, né, Arninho, que a gente às vezes ouve as pessoas
que acompanhando um parente, um amigo, um ente querido no processo de adoecimento até o seu desencarne, e após o desencarne passa um tempo, essa pessoa sonha com esse espírito, né? Agora espírito, a partir do momento que desencarnou, Uhum. e ela traz aquela memória daquele espírito não convalescendo, Uhum. mas vem com aquela ideia, puxa, eu sonhei com fulano, mas fulano estava Tão tão jovem, bem. tão bonito. Exatamente, quer dizer. Então, a partir do momento também que minimiza um pouco a influência da matéria sobre o perispírito, ele pode sim, vamos dizer assim, ficar mais alvo, né? Já Uhum. não tão ligado a um corpo É. físico que passou por um processo grave de deteriorização. E Uhum. não esquecendo que essa relação do espírito com o corpo físico vai estar na relação direta de alguns fatores. Então, quanto mais materialista, por exemplo, o espírita, mais apegado ele for às coisas materiais e às vezes ao próprio corpo, quer dizer, maior vai ser a impressão desse espírito e, em alguns casos, ele carrega consigo, né, esse molde para o perispiritual ao ponto de se apresentar até em estado ainda de sofrimento, Uhum. considerando as suas experiências, né? Exato. E vamos ao item 9, então. Algumas pessoas criticaram a qualificação de semimaterial dada ao perispírito, dizendo que uma coisa é matéria ou não o é. Admitindo que a expressão seja imprópria, seria preciso adotá-la em falta de um termo especial para exprimir esse estado particular da matéria. Se existisse um mais apropriado à coisa, os críticos deveriam tê-lo indicado. O perispírito é matéria, como acabamos de ver, falando filosoficamente e por sua essência íntima. Ninguém poderia contestá-lo, mas tem as propriedades da matéria tangível, tal como se a concebe vulgarmente. Não pode ser submetido à análise química, porque, embora tenha o mesmo princípio que a carne e o mármore, e possa tomar as suas aparências, na realidade, nem é carne, nem mármore. Por sua natureza etérea, tem, ao mesmo tempo, da materialidade por sua substância e da espiritualidade por sua impalpabilidade. E a palavra semimaterial não é mais ridícula do que semiduplo e tantas outras, porque também pode-se dizer que uma coisa é dupla ou não o é. Então, Kardec é bom, quando ele argumenta, ele acaba quebrando todas as lógicas, né? É verdade. Quer dizer, e lógicas que são ilógicas, né? Uhum, uhum. Né? Porque ele traz numa clareza assim absurda. E é como se o perispírito, nessa sua constituição, nesse seu estado imponderável, e embora material, mas muito mais sutil, ele tem uma ação também como se fosse assim um filtro. Uhum. Um filtro, porque muitas dessas experiências assim como ele favorece a ação do espírito sobre o corpo físico, ele também sofre o efeito das experiências do corpo físico, né? De acordo com as suas experiências. Então, se essa pessoa sofre um determinado acidente ou se passa por uma experiência difícil em termos de uma mutilação, né? Ou se ela desenvolve hábitos que voluntariamente, né, ela passa a agredir o próprio corpo físico, ela vai impregnar ou vai macular esse perispírito. Então, porque ele vai receber essa informação e vai ficar registrado, né? É como se ele acabasse sendo assim um grande arquivo das experiências nossas e às vezes através de várias reencarnações, né? E isso acaba explicando algumas doenças que se manifestam em pessoas que numa reencarnação não tiveram contato com um agente causador daquela doença. Uhum. Mas ele já traz, e às vezes ali ele vai estar o quê? Nessa nova experiência. Ele vai estar expurgando, né, aquela mácula que ficou de uma experiência anterior.
O que é interessante, essa coisa do perispírito é muito interessante. Eu sempre me pauto muito nessa lógica de que a impressão, ela na realidade, ela tem esse característico moral no espírito, porque eu tenho sempre a impressão de que o perispírito é o elemento impressionável. É como a impressora para nós, se a gente pensar na informática, para nós ela é impressora. Ela não tem, ela recebe as impressões, ela recebe e vai imprimir aquilo que chega a ela, né? Então, é um dado, o perispírito é uma essência que a gente precisa estudar muito ainda. Eu tenho um fascínio, por isso que eu gosto tanto até do professor Jorge Andréa, né? Por essa, já desencarnada, mas por essa atenção dele com esse corpo espiritual, né? Como temos que estudar isso para compreender isso em profundidade? Não é possível num estudo, num bate-papo como esse aqui, mas é muito rico, é muito rico. É muito a se pensar como essa relação se dá e como ela é profunda, a fundamentabilidade dela para a nossa vida, na nossa vida, na economia do espírito, como foi dito no nosso estudo anterior por Kardec, ele é fundamental na economia do espírito, né? Então, é muito, muito importante o conhecimento desse elemento. E você falou uma palavrinha no início, desculpa, Arlindo, mas é a questão moral, né? Quer dizer, essa questão moral e que ajusta o nosso comportamento pode fazer com que nós, enquanto espíritos, tenhamos uma vida de relação melhor com o meio que nos cerca. Consequentemente, os impactos gerados pelo meio que nos cerca não maltrate tanto o nosso perispírito, né? Não macule, não deixe registros muito pesados. E assim como nós, às vezes, podemos passar por um momento grande de estresse, de preocupação, e às vezes a gente, quando está passando pelo problema, até passa e não se dá conta do quanto que o nosso corpo está sendo exigido, né, em função desse estresse. Quando aquela situação passa, algumas pessoas começam a ter dor no corpo, dores musculares, o cabelo cai, o cabelo esbranquece de repente, enfim. Tudo isso em função dessa relação do espírito com as experiências que ele vive, o impacto que ele causa. Então, isso também afeta o perispírito. Verdade. Sigamos lá para o item 10, que finaliza esse nosso estudo desta noite. Como princípio elementar universal, o fluido cósmico oferece dois estados distintos: o de eterização, ou de imponderabilidade, que pode se considerar como o estado normal primitivo, e o de materialização, ou de ponderabilidade, que, de certo modo, não é senão consecutivo. O ponto intermediário é o da transformação do fluido em matéria tangível. Mas aí ainda não há transição brusca, porque se pode considerar os nossos fluidos imponderáveis como um termo médio entre os dois estados. Cada um desses dois estados necessariamente dá lugar a fenômenos especiais. Ao segundo, pertencem os do mundo visível, e ao primeiro, os do mundo invisível. Uns chamados fenômenos materiais são do campo da ciência propriamente dita. Os outros, qualificados de fenômenos espirituais, porque se ligam à existência dos espíritos, são da atribuição do espiritismo. Mas há entre eles tão numerosos pontos de contato que servem para mútuo esclarecimento e, como dissemos, o estudo de uns não poderia ser completo sem o estudo dos outros. É a explicação desses últimos que conduz o estudo dos fluidos, de que posteriormente faremos assunto para um trabalho especial. E assim, fala aí, José Carlos da Silva. Agora você vê, né? No fundo, Arlindo, nós temos ao nosso entorno muitos fluidos.
oriundos de vários locais, né? A gente tem o fluido emanado pelo próprio ambiente, né? E que pode ser até de uma certa forma sentido e nos trazer um impacto melhor, saudável, salutar, ou até não. Embora a Uhum. gente não veja esses fluidos. Então a Às gente está vezes sempre. sente a densidade dele. Exatamente. Ou o peso, ou a leveza, ou o bem-estar que a gente possa se sentir em determinado ambiente, como, por exemplo, na natureza, né? Que os fluidos emanados por aquele ambiente nos proporciona tanto bem-estar e prazer, inclusive com impacto para a nossa saúde física e emocional. E também a importância desses fluidos, que também cabe aí um estudo, são para as materializações, né? Uhum. Porque o espírito ele vai se utilizar de um elemento que também não é material, mas é mais grosseiro do que o perispiritual, para ele se tornar tangível. Quem oferece esse material são os médios, que é o Uhum. ectoplasma, e que seria um material que, inclusive, é de uma volatilidade absurda, né? Principalmente sob o efeito da luz, esse Isso é material ele se desfaz, delicadíssimo, é muito delicadíssimo nesse delicado, sentido. E e ao você vê, mesmo nós estamos falando de algo grosseiro que é delicado. Olha. exatamente, ao mesmo tempo tão importante para dar uma constituição ao, ao espírito para que ele se apresente. Então, essa contribuição do médium, que é chamado médium de materialização, porque fornece um material fluídico, que é o ectoplasma, mais grosseiro do que o material que forma o perispírito e o ajuda a dar uma conformidade, né? Assim como muitos espíritos vão usar fluidos da natureza para elaborarem medicamentos, para elaborarem material para beneficiar a tantas pessoas, né? Então, realmente, nesse último parágrafo, em que ele, de uma certa forma, dá uma ideia de outros elementos que permeiam aí a estrutura biológica, corpo físico, perispírito e espírito, né? E materialização, você sabe que dá um estudo muito Uhum. grande. Muito grande é outra. Pois é, amigos, eu acho que nós chegamos ao fim deste nosso estudo. Esse é o nosso terceiro e último vídeo tratando do assunto, introdução ao estudo dos fluidos espirituais. Nós convidamos a todos a buscarem essa revista espírita de março de 1866, onde se encontra esse artigo maravilhoso de Kardec, tratando desse tema tão importante, tão relevante, tão fundamental mesmo para a compreensão dessa relação, né, entre o que eu sou, eu, espírito, e onde eu estou fazendo o quê, com quem, como, de que maneira. É muito interessante. Enfim, acho que nós chegamos ao fim e não esgotamos o assunto, é claro. Kardec até já diz que depois ele vai tratar disso um pouco mais à frente, com mais profundidade. Imagine, a gente olhando aqui rapidamente, já é, né, bastante interessante. Imagine depois. Zé Carlos, quais as suas despedidas, então, depois desse Uhum, nosso bate-papo gostoso? uhum. Olha, esse estudo também nos coloca num lugar de entendimento que nós não somos o corpo físico. Nós somos, em essência, espíritos, que aportamos um corpo físico num determinado momento da nossa existência para viver experiências que agreguem valores a nós. Essas experiências elas podem ser maravilhosas, como podem ser difíceis, mas todas elas estão seguindo um roteiro e que nós interferimos muito também, né? Em função das nossas escolhas, porque nós não somos autômatos, né? Nós não Uhum. somos conduzidos pela mão, nós temos o livre-arbítrio e temos uma independência relativa em função disso nas nossas escolhas. Então, isso aí vai impactar muito no nosso crescimento. E se nós conseguirmos, com esse nosso bate-papo, né, suscitar muitas dúvidas a mais, que ótimo, Já né? tá bom, já é de bom tamanho. A Se ideia é isso essa. fustigar as pessoas, né? Porque aí as ideias vêm, né? É isso Então, que aí. bom, acho que o nosso papel foi cumprido
mais ou menos bem, né? É. E agradecer a oportunidade, a oportunidade de estar com você, Arlindo, nesse estudo, estar com esses companheiros que nos assistem e pedindo a Deus que nos ampare a todos, nos ajudando na nossa trajetória do dia a dia. Assim seja. Primeiro, então, o Zé Carlos já falou um pouco disso aí, não há determinismo, destino traçado não tem, nós temos uma trajetória aí proposta e nós vamos construindo-a pela nossa vontade, né? E a ideia desses nossos encontros é provocar que as pessoas tenham um desejo de saber o que é isso aqui. Revista Espírita, Allan Kardec, produzida por trabalho, por pesquisa, por observação. Está lá o Zé com as edições mais recentes, editadas pela FEB, Federação Espírita Brasileira, e essa aqui, são as primeiras da edição, né? Então, mas que trazem o mesmo conteúdo, tratando dessas questões que são importantes demais para nós. Enfim, nós agradecemos a você, Zé Carlos, muito, muito, muito a companhia nesses 3 encontros em especial, e aqui com a gente, caminhando juntos conosco. E aos amigos e amigas de casa, deixamos o nosso forte abraço, o agradecimento por nos acompanharem até aqui, e que sigam nos acompanhando. Vamos continuar caminhando juntos, com outros temas interessantes da doutrina dos espíritos codificada por Allan Kardec. Aí é para lembrar, nós somos kardecistas mesmo, sabe? Aqueles que gostam de Kardec, do espiritismo que Kardec codificou com muito labor, É isso. Forte abraço a todos. Obrigado, Zé Carlos, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado aos amigos de casa, muita paz, muita luz e atenção. A variante Ômicron está trazendo mais dificuldades. Vamos nos cuidar, sem aglomerações. Máscara, o uso de máscara se torna obrigatório para a consciência de cada um de nós, para nos mantermos saudáveis, felizes, superando essas dificuldades do momento. Mas é preciso impor-nos disciplina, algum tipo de disciplina, cada um de nós, para que possamos coletivamente voltar a nos abraçar de verdade, com menos medo a cada dia. Mas se a gente não toma posição nesse sentido, fica muito difícil. Vamos facilitar a vida da ciência que está buscando facilitar as nossas vidas, porque é Deus conosco, né? Nos auxiliando através da ciência, que existe para nos facilitar a vida. É uma obra de Deus como outra qualquer, né? Que vem para ajudar o homem, o ser humano, a avançar. Muita paz, um beijo nos corações, muita luz para cada um de nós, né? Graças a Deus.